A introdução que eu montei e vou apresentar para vocês, eu levei anos para construir. Realmente é algo verdadeiro, é algo que transpassa a forma fútil que geralmente o pessoal do marketing usa quando se retrata de arquétipos, tanto em posicionamento, quanto em branding, quanto em posicionamento de marca pessoal, enfim, conteúdo. O pessoal sempre retrata, pessoal, digo, algumas entidades do marketing ou do digital atualmente como Mena, William Celso, que alguns posicionamentos e estudos tendem a deixar muitas pessoas esquizofrênicas. E qual que é o meu papel? Como diretor criativo, copywriter, diretor de arte e entusiasta da filosofia do Jung, da sua filosofia de trabalho, da sua filosofia de pesquisa, da sua forma de agir no mundo. Eu sentia que, como obra, eu precisava fazer isso. Então, esses vídeos, inúmeros vídeos que vocês irão ver aqui no canal, terão um princípio dessa playlist, pelo menos, um princípio de introdução, mas um princípio de abordagem, tá? Ele é um teste também. Será o primeiro conteúdo como um todo, será o primeiro firme fundamento dessa obra, dessa pesquisa, dessa concretude de ideias. Então não deixe de comentar, não deixe de perguntar se tiver alguma dúvida. Entre no grupo da Nação Narrativa, caso você tiver dúvida em alguma coisa, mande lá, tá? Partindo pro primeiro princípio, o Topolifoneu sempre trabalha com arquétipo como se fosse a famosa lei da atração, algo. Perirororó, pense. Imagine, mentalize a Cleópatra e você terá milhões e rios de dinheiro. É uma mentalização absurda. O que é uma utilização dos arquétipos de maneira muito porca. O que eu proponho? É vocês aprenderem arquétipos e mergulharem nisso, nesse estudo, que é quase basicamente infinito, porque há em tudo, para a utilização de símbolos, para a utilização de contexto, para a utilização de criação, para a utilização de mergulhar num universo, um universo imaginário, um universo inconsciente, digamos assim, para trazer do inconsciente uma forma criativa, uma forma mais verdadeira e que dê sustentabilidade em toda a nossa história, em todos os pontos do humano, que tangem o humano. Porque em cada história, em cada mito, em cada conto, em cada filme, em cada música, há sim influências de arquétipos, símbolos, marcas e inúmeras outras coisas que representam o desenvolvimento da personalidade e um desenvolvimento da narrativa como um todo, tá? Então vamos lá. Aqui eu fiz algumas anotações para vocês entenderem também. Aqui eu fiz umas comparações, por exemplo, entre aspas, a Carol S. Pearson. Quem que é a Carol S. Pearson? É a senhora que escreveu, se eu não me engano, O Herói Fora da Lei, tá? Que é o que o pessoal do marketing toma como base para o desenvolvimento, né, do posicionamento como um todo. Só que o grande problema é o que eles tomam como arquétipo de marca, que a Carol S. Pearson desenvolve, inclusive depois ela começa a se vender para a publicidade, deixa de realmente fazer um trabalho mais profundo. É como os arquétipos pessoais. Ou, perdão, a utilização dos arquétipos no desenvolvimento da marca pessoal. E o que acontece? Uma empresa é diferente de uma pessoa. Quando você compara uma pessoa com uma empresa, é claro, quando a gente entra no One Person Business, isso fica mais confuso ainda, tá? E no seu posicionamento como um todo, você determinar que aquela pessoa é um dos 12 arquétipos e que ela deve se posicionar de tal forma e de tal maneira, acaba gerando comportamentos esquizofrênicos. De qual maneira? Esquizoides, de alguma forma. Porque ela vai achar que ela é o arquétipo. Mas dentro da nossa psique, nós não somos o arquétipo. E aqui a gente entra na estrutura da psique, tá? Porque
há sim um mundo exterior, um mundo interior, né? Pensem nisso dessa maneira. Aqui a gente tem o ego, self, sombra, ânimo, ânima. Ânimos e ânima é o ponto masculino dentro do feminino e o feminino dentro do masculino, tá? Que a gente tem um inconsciente coletivo, inclusive. No inconsciente coletivo é onde habitam os arquétipos, tá? Não é no consciente, tá? Os arquétipos habitam no inconsciente coletivo. Algumas alterações de determinados arquétipos podem sim tomar através de medidas do consciente. Como assim, Diniz? Por exemplo, por influências internas do desenvolvimento do mundo exterior, por exemplo, um ladrão que geralmente toma no inconsciente coletivo como algo ruim, né? Por exemplo, supostamente, por exemplo, se a pessoa cresce na favela, por exemplo, isso não é lei, tá? Mas ela cresce numa condição de desigualdade muito grande, sem influência paterna, e o único vislumbre que ele tem de saída daquela vida é reverenciando o ladrão, ou o crime de alguma forma. Ou seja, aí houve a mudança, entre aspas, de um arquétipo que teve essa influência, que foi invertido pelo consciente. Mas vamos lá. O arquétipo, o que é como um todo? O arquétipo vem do grego arche, que é princípio, que é uma posição superior, é algo elevado, e junto com typos, ou seja, marca, tipo, é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, protótipo, ou antigas impressões sobre algo. O arquétipo é o modelo base. Tá? Como Platão diria, é uma ideia primordial. Da mesma forma que nós temos ideias primordiais da justiça. A justiça, como um todo, ela é um arquétipo. Por quê? Porque nós não conseguimos manifestar em si totalmente a justiça no mundo material. Por que nós não conseguimos? Porque ela é superior. Ela é uma ideia superior. Ela é um arquétipo. Ela é algo acima. Tá? Mas nós colocamos no mundo pessoas que simbolizam a representatividade daquele arquétipo como juízes. Mas juízes não são o arquétipo, porque eles são imbuídos dentro da psique de diversos desenvolvimentos que acabam, entre aspas, trazendo ruídos ao arquétipo. E isso é o problema quando as pessoas trazem humanos e outras imagens como arquétipos. Claro, isso é um símbolo. Um símbolo é um arquétipo também. Só que esses símbolos e etc., essas imagens, elas são carregadas de diversas sombras e de diversos ruídos que acabam sujando a mensagem, sujando, entre aspas, a energia. Eu sei que esse papo pode soar um pouco esotérico, cabalístico, pipopopó, mas não é, tá? Não é. Então, aqui dentro dessa estrutura da psique, a gente tem três atos de desenvolvimento, tanto o ego, quanto o self, quanto a individuação, tá? A gente não vai entrar nesse conceito agora, eu acho que não faz sentido, só lá pra frente, talvez a gente entre. Então, por que que o Jung utilizou o termo psique, né, do grego psique, para descrever a totalidade de todos os processos psicológicos, tanto conscientes quanto inconscientes? E agora, a gente entra numa história que eu escrevi, claro que não é da minha autoria, mas eu acabei reescrevendo para dar uma narrativa maior, do Eros e a Psique. Aqui você pode ver a nossa querida Psique, e aqui nós podemos ver o nosso querido Eros. Houve um tempo em que o mundo parecia pequeno demais para conter a beleza de Psique. Ela não era apenas uma mortal de traços harmoniosos. Era uma visão que silenciava as multidões e fazia os altares de Afrodite acumularem cinzas frias. O povo, em sua volúpia por novos ídolos, passou a venerar a princesa como se a própria divindade tivesse descido à terra, cometendo o erro imperdoável de esquecer que os deuses são zelosos da sua própria glória. Do alto do Olimpo, Afrodite, a espuma do mar transformada em fúria, não suportou o descaso. Convocou seu filho Eros, o arqueiro cujas flechas não
poupam nem homens nem deuses, inclusive Eros, em algumas partes da mitologia, é considerado Cupido. Voltamos. E ordenou-lhe um castigo cruel, que a jovem fosse ferida pelo desejo pela criatura mais abjeta e monstruosa que rastejasse sobre a face da terra. Então, Afrodite, vindo desta inveja, da atenção dos humanos dada a Psique por ser tão bela, ordenou a Eros, seu filho, a amaldiçoar a jovem Psique, a se apaixonar perdidamente por um monstro abjeto, por algo feio, por uma sombra voluptuosa. O destino, porém, é um tecelão de ironias. Quando Eros pousou seus pés no quarto de Psique, preparado para cumprir a vingança materna, a luz da lua revelou uma pureza que desarmou o próprio deus do amor. No desconcerto de sua admiração, uma de suas próprias flechas de ouro tocou, e o carrasco tornou-se prisioneiro. Tomado por uma paixão clandestina e avassaladora, Eros arquitetou um plano para possuí-la longe dos olhos da mãe e do mundo. Através de um oráculo sombrio, os pais de Psique foram instruídos a vesti-la com trajes nupciais de luto e abandoná-la num penhasco solitário, onde o vento, Zéfiro, acolheu como uma pétala, transformando-a para um vale secreto em um palácio de mármore e transportando-a a um palácio de mármore e silêncio. Naquela morada divina, Psique vivia um paradoxo de solidão e luxo. Suas necessidades eram atendidas por vozes sem corpo, e suas noites eram preenchidas pela presença de um marido que chegava com escuridão e partia antes da aurora. Ele era terno, sua voz era música e seus toques eram de uma doçura celestial, mas ele impunha uma condição absoluta. Ela jamais deveria tentar ver seu rosto. O amor, dizia ele, não precisava da visão para ser verdadeiro. E o mistério era o único escudo contra a ira de Afrodite. Por um tempo, o coração de Psique bastou-se. Mas a semente da dúvida é uma planta que cresce rápido quando regada pela inveja alheia. Estimulada pelas irmãs, que sussurravam que ela dividia o leito com uma serpente venenosa que devoraria em breve, Psique cedeu ao terror e à curiosidade. Em uma noite de tempestade íntima, armada com uma adaga e uma lamparina, ela aproximou a chama do esposo adormecido. O que a luz revelou não foi um monstro, mas o mais belo dos imortais. Com asas de penas brancas e cabelos de ouro, brilhavam como o sol. Maravilhada e trêmula, ela deixou que uma gota de óleo fervente caísse sobre o ombro de Deus. O choque do fogo despertou Eros, que, ao ver a traição nos olhos da amada, voou para longe sem dizer uma palavra, deixando para trás apenas o eco de que o amor é impossível onde não habita confiança. O que se seguiu foi a longa e dolorosa peregrinação de uma alma em busca de sua metade perdida. Psique, agora uma pária, entregou-se voluntariamente à escravidão sob as ordens de Afrodite. Esperando que o serviço árduo acalmasse a deusa, ela foi submetida a provocações que desafiavam a lógica mortal. Organizar o caos das sementes, roubar o velo de ouro de carneiros ferozes e buscar a água negra do Estige. Em cada etapa, a natureza e os deuses, movidos por uma piedade silenciosa, estenderam-lhe a mão. Mas a tarefa final exigia que ela descesse ao próprio Hades para buscar um fragmento da beleza de Perséfone. Perséfone, que, querendo ou não, é a esposa de Hades. Psique sobreviveu ao reino das sombras, mas no limiar da vitória, a fragilidade humana atraiu novamente. Ao abrir a caixa proibida, foi dominada por um sono letárgico, uma morte em vida que parecia selar seu fim. Foi então que Eros, recuperado de sua ferida e incapaz de viver sem a sua alma, escapou de seu cativeiro no palácio de Afrodite. Ele voou até o corpo inerte de Psique e, com um toque suave, recolheu o sono de suas pálpebras, devolvendo-o à caixa. Ele a despertou não com um castigo,
mas com o reconhecimento de que o erro dela fora fruto de um excesso de amor e desejo. Diante de Zeus e de todo o conselho olímpico, Eros reivindicou sua esposa. O rei dos deuses, divertido e tocado pela persistência do casal, ofereceu a Psique uma taça de néctar, tornando-a imortal. Foi assim a alma finalmente ascendeu para unir-se ao amor, provando que o sofrimento e a busca são apenas um prelúdio para a harmonia eterna das esferas. O que tudo isso quer dizer e por que Jung usou o termo da nossa esfera, da nossa estrutura interior como psique? Pela busca, pela traição, pela completude, pela perda, pelo passar do desenvolvimento humano para alcançar a individuação. Somente a partir da dor, somente a partir do baixar as alas da ignorância da nossa frente. Cara, quantos minutos? Já estamos com 14 minutos. 14 minutos aqui. Então, qual que era o processo de individuação do Jung? Né, o conceito central do Jung, ele é a individuação. É o processo de se tornar realmente quem você é. A história de Psique é a individuação, em forma de mito. Tá? Ela começa na ignorância, na inconsciência. Ela passa pelo sofrimento e pela separação, né, que é essa crise do ego, ou seja, por isso que eu atrelei aqui em cima as 12 camadas do Olavo, quando a gente sai, entre aspas, de uma quarta camada de algum ponto, enfrenta tarefas impossíveis, que é um trabalho interior, passa por crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, passa pela aprovação do que é a sua construção de identidade. É claro que nós temos a questão da persona, que são as máscaras que são necessárias para a proteção do ego. E quando a gente fala no ego, não é algo negativo, tá? O ego ele é necessário para nos proteger. O ego saudável ele é necessário para nos proteger. É necessário para o ser humano. Mas quando o ego se entrega, quando o ego se integra, mas quando a gente passa por um processo de integração onde o ego e o self começam a se desenvolver, nós passamos para a individuação, né? E finalmente alcança o casamento sagrado, né? Nossa querida psique, que para Jung é a união entre o consciente e o inconsciente. Nós nunca vamos estar 100% conscientes, tá? Nunca vamos estar. Por isso que o processo de individuação para muitos é quase impossível. Mas existem alguns outros profissionais que estudaram e são devotos da filosofia do Jung, estudaram a sua filosofia, que passam a desenvolver que a individuação ele é um processo que é depois da integração, depois de algumas esferas de desenvolvimento do ego que começam a se desenvolver verdadeiramente. E é um processo que vai sempre levar a vida inteira. Ou seja, um eterno ciclo de você colocar luz sobre essa sombra e a integrá-la. Tá? Aqui a gente vai abordar algumas fases do ego, né? O que acontece na preparação? É, não, aqui a gente pula, essa parte a gente corta. Então uma coisa que vocês precisam entender, já que os arquétipos eles estão no inconsciente coletivo, é saber o que é o inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo, ele é um conceito proposto pelo psicólogo Carl Gustav Jung, que sugere que além do inconsciente pessoal de cada indivíduo, existe um nível mais profundo e abrangente de inconsciente que é compartilhado por toda a humanidade. Jung acreditava que esse inconsciente coletivo é composto por elementos universais, como arquétipos, símbolos e padrões de pensamento que são herdados e partilhados por todas as culturas ao longo da história. Por exemplo, quando a China descobriu a escrita cuneiforme, outro grupo de pessoas lá na
puta que o pariu, também estavam desenvolvendo um tipo de escrita. Em alguns pontos, a gente pode fazer um aspecto com primal branding, talvez, com algum desenvolvimento primal da evolução, com certeza. Isso não se desfaz somente, é o que complementa. Então, de acordo com Jung, o acesso ao inconsciente coletivo pode ocorrer através de processos como sonhos, mitos, rituais e expressões artísticas. Ele vê a exploração do inconsciente coletivo como uma ferramenta importante para o autoconhecimento e a compreensão dos aspectos universais da experiência humana. É importante notar que o conceito de inconsciente coletivo proposto por Jung é uma teoria psicológica e não uma ideia cientificamente comprovada, embora tenha influenciado significativamente o campo da psicologia e continua a ser debatido e discutido entre psicólogos e estudiosos. Ele também tem sido criticado por sua falta de evidências empíricas diretas. Existe esse ponto. Porém, aqui quando a gente estuda isso, é para se aprofundar no que realmente ele estava querendo dizer. Tá? Então, baseado nisso, nos seus estudos, o Jung ele identificou vários arquétipos universais e ele acreditava que faziam parte ou não do inconsciente coletivo. Né? O que esses arquétipos são? Eles são imagens primordiais, padrões de comportamento, símbolos que são encontrados em mitos, contos de fadas, religiões e sonhos de pessoas de diferentes culturas ao longo da história. Tá? Alguns dos arquétipos mais reconhecidos e identificados por Jung incluem o próprio ego, né, o barra self, que representa a totalidade da personalidade e o centro da nossa consciência. O herói, que inclusive o herói é um dos arquétipos que mais se aproxima da estrutura do nosso ego, da nossa psique. Então o herói ele é caracterizado por coragem, força e determinação. O herói enfrenta desafios e ele realizações notáveis. Por que eu disse que o herói é o arquétipo que mais se aproxima da estrutura da nossa psique? Porque todos somos heróis da nossa própria história. Todos enfrentamos o dragão, fazemos a jornada do herói de alguma forma, dentro de nós mesmos. Por mais que em muitos momentos nós não estamos reconhecendo e agindo como tal. Tá? A sombra, que representa os aspectos reprimidos ou negados da personalidade, né? Anima e ônimos, como eu disse. O velho sábio, a grande mãe, o pai, o trickster, tá? O trickster é algo guerreiro também, né? Que aqui entraria no herói. Para os arquétipos, a gente tem uma definição e também para os arquétipos, pelo menos dos 12 arquétipos que são trabalhados em grande parte é no na obra da Carol Pearson e também no desenvolvimento do digital aqui, há uma certa estrutura que deve ser levada em consideração, tá? Que faz parte da preparação de cada etapa da nossa psique, da nossa história, do nosso desenvolvimento, tá? Todos nós temos todos os arquétipos. Todos nós temos todos os arquétipos. Então, é, existem os arquétipos, os símbolos, as influências, os personagens que se apresentam através do arquétipo. Tá? Isso é importante. Então, em cada narrativa pessoal. O que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero que a gente desenvolva posteriormente, e uma das coisas que eu levo em referencial na minha criação e na criação de posicionamentos é para as pessoas que eu trabalho e para as consultorias a qual eu presto. Eu uso dessas ferramentas, dos arquétipos como ferramenta para encontrar a sua história, encontrar a sua narrativa, encontrar o seu posicionamento, o seu, através de símbolos, sentimentos que estão atrelados a cada arquétipo e os arquétipos do seu público-alvo, tá? Isso é muito importante. Aqui nós poderíamos entrar na proposta do One Person Business, que você é o seu próprio nicho, que você cria o seu próprio nicho. Porém, calma, tá? Aqui calma. Vamos uma parte por vez. Eu acho que a gente finaliza pelo menos a primeira parte de hoje. Depois a gente passa para um aprofundamento de cada etapa em diversos pontos, tá? Então vamos lá. A fase do ego, tá?
Imagine um mapa com diversas ilhas, e em cada ilha ela é dividida por reinos. Então nós temos o reino do ego, o reino da alma e o reino do self. No reino do ego, o objetivo é a sobrevivência, segurança e adaptação social. É nessa fase que o indivíduo está aprendendo a ser alguém no mundo, a estabelecer limites e a se sentir seguro. É a fase da construção da persona, construção da sua máscara social de alguma forma, tá? Dentro desse reino, nós temos 4 arquétipos de desenvolvimento da personalidade, tá? De desenvolvimento da personalidade, não, da construção da persona. No nosso, na fase inicial do nosso ego. Quando nós, entre aspas, é quando nós, entre aspas, nascemos no mundo, de alguma forma. E nesse ponto, nós temos o inocente, que proporciona confiança, otimismo e crença de que é seguro ser você mesmo. Isso no seu ponto positivo. No ponto negativo, ele acredita. Ele é a ovelha que acaba sendo que acaba sendo morta pelo lobo, tá? São os crentes que são os crentes que são massa de manobra, e quando eu digo crente não são só cristãos, são qualquer pessoa que idolatra algo como se aquilo fosse resolver os seus problemas. O órfão. O órfão entra também no ponto do cara comum, de alguma forma. Não necessariamente, mas entra, tá? Que ele desenvolve o realismo, a empatia e a capacidade de lidar com a desilusão para se conectar com os outros. É alguém que foi abandonado, alguém que tem dor, alguém que passou pelos seus problemas de maneira sozinha, de maneira isolada. Porém, é aquela pessoa que geralmente está na quarta camada, de alguma maneira. É uma pessoa que tem muitas dores, não resolveu ainda. É claro, um órfão ele tem seus pontos positivos também. É como um desenvolvimento procurador, de alguma forma, ou para algumas outras partes do seu desenvolvimento, porque a partir da sua dor, se ele tiver maturidade suficiente para desenvolver isso, ele tem maturidade, ele desenvolve a capacidade de lidar com o mundo, com as provações do mundo, com a dificuldade do mundo, tá? O guerreiro, né, o herói. O herói é o. Não preciso explicar muito o que é o herói. Você já tem esse arquétipo ativado na sua mente com a nossa narrativa compartilhada, né? O herói ele desenvolve a coragem, a disciplina e a capacidade de lutar por si mesmo e estabelecer metas. Lutar por si mesmo, lutar pelos outros. O herói não. O herói na sombra, de alguma forma, né? Ele é aquela pessoa que vai buscar salvar uma princesa que não quer ser salva, lutar com um dragão que às vezes não tinha necessidade e não vai dar atenção para si mesmo. Tá? Um livro que exemplifica isso muito, muito bem é O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fisher. Esse livro ele fala muito bem sobre a estrutura da psique humana e você vai conseguir se identificar muito com o herói preso na armadura. Tá? Porque, como eu disse, a estrutura do herói, do arquétipo do herói, é muito atrelada à estrutura da nossa psique. Então, o cuidador, ele desenvolve a compaixão e a capacidade de nutrir e sustentar vidas, a si mesmo e aos outros. Ele vem através da grande mãe, tá? Geralmente as pessoas usam mais verde para falar com isso. Assim, não se limitem, tá? Não se limitem, não se limitem. Inclusive a grande mãe pode ser um homem, tá? Pode ser um homem. Um homem que é pai solteiro, um homem que batalha todo dia para trabalha fora para colocar a comida na mesa, chega em casa e ainda dá atenção para sua família, para seus filhos, etc, etc. Na fase da alma, qual que é o objetivo? O objetivo é a autenticidade, tá? É dar significado e descoberta para entender quem você é de verdade, tá? Aqui, muitas vezes o indivíduo ele se desliga das expectativas sociais ou do ego para buscar o que realmente faz sua alma vibrar. É o início da individuação ativa. O que que faz seu coração pegar fogo? O que que faz você realmente ter tesão? Que faz você olhar e falar, cara, é isso que eu quero fazer, independente do que acontecer.
eu vou ter consistência, eu vou fazer, eu vou pagar o preço pra isso acontecer. E aqui, nós temos o explorador. O explorador, ele sai em busca da sua própria, da sua própria verdade, da sua própria vontade, separando-se do conformismo. Então ele sai do reino, o explorador, ele sai do reino para ir para fora. O ponto negativo é que o ponto da sombra, de alguma forma, desse arquétipo, é que o explorador, ele vai fugir de dentro. Ele vai fugir do seu eremita, de alguma forma, de olhar para dentro, do seu retiro interior. Tá? Mas ele é a pessoa que vai para fora, que fala: Deus, eu tenho que buscar novos ares, novos lugares, sair do que eu tô, sair da minha terra e da minha parentela para chegar num lugar que eu nem vejo ainda. Todos nós temos todos os arquétipos novamente. Agora o destruidor, o rebelde, o fora da lei, cara, ele rompe com velhas estruturas que não funcionam mais, tá? Ele aceita a morte de velhos eus para renascer, como uma fênix, de alguma forma. O que acontece com o rebelde? Qual que é o maior objetivo dele? Ele quer ser aceito, ele quer ser amado, tá? Pelos outros, por mais que ele não fale, tá? Ele quer ter um grupo, ele quer ser um, entre aspas, um, não ativamente um líder desse grupo, mas ele quer ser sim. Ele olha para o status quo e fala: eu não concordo com isso, eu quero mudar isso. Ele apresenta uma nova maneira de ver o status quo. Só que ele não sabe que quando ele quebrar o status quo e impor o status quo que ele desenvolveu, um novo status quo será instaurado e novos rebeldes serão. é, Novos rebeldes existirão, né? Então o status quo será quebrado novamente e existirá um grande ciclo. Anarquista de alguma forma, né? Não totalmente, né? O amante, os namorados de alguma forma, né? São as pessoas que conectam apaixonadamente com o que ama. Pessoas, trabalhos, causas, aprendendo o compromisso emocional. São pessoas que realmente se importam. É, Geralmente as pessoas tratam o amante como alguém fanfarrão, alguém que, né, o garanhão que vai atrás de muitas mulheres. Existe também esse aspecto, mas geralmente ele está na sombra, tá? O criador. O criador, ele descobre a própria voz e a capacidade de trazer algo novo ao mundo através da imaginação. Ele tem um acesso, entre aspas, ao inconsciente para extrair e tirar coisas de dentro para fora e juntar peças e coisas que ninguém vê possibilidade numa nova criação, tá? O ponto ruim do criador é o ponto ruim do criador é não se conectar verdadeiramente, não. O pior, ele não mostrar sua criação ao mundo, sabe? E agora a gente chega na fase do self, que é o retorno, que é essa individuação plena, né? Cara, qual que é o objetivo do self? Da fase do self, da ilha do self. É uma integridade, é a liberdade, serviço ao todo. É quando você atende você já tem um papel na sociedade de alguma forma, né? Nessa fase você já integra os opostos. Você já está integrando tanto sombra quanto os seus temperamentos. Você já tem uma maturidade maior em diversos pontos. Você não é o melancólico que fica triste, pipopopopó. Não, você tem maturidade suficiente para equilibrar. Você não fala: não, eu sou melancólico, então vou ficar aqui. Não, você vai equilibrar para cada momento que exige uma ação correta. Você entende que você é um humano e tem a plena capacidade cognitiva e elástica, de alguma forma, para mudar. Então, você não precisa mais provar nada pro seu ego, nem buscar desesperadamente alguma coisa. Ele apenas é. Esse é o papel do self, da individuação. Ele expressa o self em sua totalidade. Os arquétipos dessa ilha, desse reino, são o governante. O governante, ele assume total responsabilidade por sua vida e pelo seu reino, né, comunidade e família, criando ordem e prosperidade para todos. O ponto negativo da sombra do governante é que o que acontece? Quando você está 100% na sombra, geralmente não está 100% na individuação ainda, tá? Mas ele está num processo. Né? O, o seu controlador. Vai ter uma parada muito frágil, tá? É ter medo de soltar.
é ter medo de ser traído, é ficar com uma, sabe? Ficar com aquela pulga atrás da orelha pra qualquer coisa. É ser paranoico. Inclusive, a gente traz um dia o mito da paranoia. Então, o mago. O mago ele transforma a realidade através da consciência, alinhando a vontade pessoal com a vontade universal. A transformação do inconsciente de alguma forma para algo real, trazendo essa possibilidade. Tá? Ao lado sombra do mago é a manipulação. Tá? É a manipulação. O sábio, ele busca a verdade objetiva e o desapego. Tá? Então, é compreendendo a complexidade da vida sem julgamento. O sábio geralmente está atrelado a estudos, esse crescimento através da base de estudos, nessa parte objetiva, mas não somente isso, tá? Porque o lado negativo do sábio é esse ponto estar 100% atrelado ao estudo e somente ao estudo e pili-pororó. Mas existem muitos sábios que nunca pegaram num livro, que têm a sabedoria de vida. É o quanto que você consegue compreender a complexidade da vida sem julgamento. É o quanto que você consegue entender e se abrir para a vida com o que você viveu, com o que você tem consciência, com o que os outros viveram de alguma forma. Tá? E o bobo da corte. Cara, o bobo da corte é a parada mais louca que existe. Porque, assim, na endividação, existe outro ponto aqui que tá separado também, que alcança uma transformação maior depois, que é somente o mago e o bobo da corte, que chegam ao final, né? Que tem essa endividação total. E o bobo da corte, ele vive a alegria do momento presente. Tá? Ele transcende as regras rígidas através do amor e integra a sabedoria com a leveza. O Carpe Diem é o cara que entendeu que vai morrer, é o cara que entendeu que a vida é leve, ela pode ser leve. Ele tá voando, né? Ele tá fazendo sua mágica, ele tá jogando solto, jogando livre, ele tá voando, tá? Ele tem uma sabedoria imensa, tá? Ele tem uma sabedoria imensa. Só que o problema do bobo da corte na sua sombra é não ser levado a sério e também não levar a vida tão a sério de uma maneira real, de colocar a sua vontade, tá? De voar muito e ficar no mundo da lua, ir pra Sephiroth, muitos extremos assim. E a sua matéria não estar desenvolvida, tá? Esse é o grande problema do bobo da corte. Assim, eu acho que por aqui tá bom, que tem uma parada sobre a jornada do herói. Só que é só o começo. Há muito a ser desenvolvido, tá? Mas aqui já tem uma base bem grande sobre o que é isso. Eu pretendo editar esse vídeo e mandar pra vocês o quanto antes, tá? Inclusive, se vocês têm algum feedback, algo do tipo, não tenham medo de mandar, tá, seus feedbacks, tá? Inclusive, eu pretendo sim desenvolver passos para cada arquétipo e desenvolver também algo mais coeso. Mas primeiro, eu tenho que trazer esse MVP para frente. Eu tenho que mostrar esse primeiro algo para vocês e também tirar isso para fora para a gente desenvolver juntos isso, tá? Beijão. Se inscreva, compartilhe, clique e dê o seu feedback, se possível também. Entre na nossa narrativa, tá? Um abraço. Lá a gente faz análises profundas sobre temas, literatura, filmes, séries, cara, o que você imaginar, posicionamento. E você também tem acessos exclusivos a algumas aulas, alguns encontros e também a aulas mais aprofundadas como essa daqui, tá? E tem acesso a uma comunidade incrível.